Bom, misturadores, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma receita de fatias húngaras, que é esse pãozinho doce recheado em formato de rocambole. Então vamos aos ingredientes. Vamos primeiro aos ingredientes da massa. Vamos usar 45 gramas de fermento em tablete, 200 gramas de açúcar, 2 ovos de tamanho grande, 500 ml de leite morno. Lembrando que esse leite tem que estar de morno para frio, ele não pode estar quase quente, porque senão ele vai atrapalhar o funcionamento do nosso fermento. Vamos usar uma colher de sobremesa com sal e vamos usar 1 kg de farinha de trigo sem fermento. Para o nosso recheio, nós vamos usar 4 colheres de sopa de manteiga ou margarina, 200 gramas de açúcar e 200 gramas de coco ralado. Já para a nossa calda, que nós vamos despejar depois em cima dos pãozinhos, nós vamos usar 400 ml de leite e 200 gramas de açúcar. Agora vamos para o modo de preparo. Em uma Tupperware grande, nós vamos misturar os 3 primeiros ingredientes. E os primeiros ingredientes serão o fermento, o leite morno e a margarina. Depois desses 3 primeiros ingredientes todos misturados, nós vamos misturar os outros 3 ingredientes, que é o açúcar, os ovos. E depois de todos esses ingredientes bem misturadinhos, aí que nós vamos adicionar a nossa farinha de trigo. Vamos adicionando a nossa farinha de trigo aos poucos e mexendo essa massa até que ela comece a desgrudar das nossas mãos. Assim que essa massa chegar ao ponto de desgrude, nós vamos tampá-la com um pano de prato e vamos deixar ela descansando por 30 minutos. E enquanto a nossa massa descansa, nós vamos fazer o nosso recheio. Em uma Tupperware, primeiro você vai colocar a manteiga. Lembrando que essa manteiga tem que estar em temperatura ambiente, porque é ela que vai umedecer os outros ingredientes do recheio. Agora, nós vamos colocar o nosso coco ralado e, por último, o nosso açúcar. E nós vamos misturar bem todo esse recheio com uma colher até ele virar um creminho. Depois de 30 minutos e também com o nosso recheio pronto, nós vamos abrir a nossa massa. Vamos colocar essa massa em um lugar bem limpinho, pode ser uma mesa ou a própria bancada da pia. E nós vamos começar a abrir a nossa massa com um rolo. Se você não tiver um rolo, você pode estar abrindo essa massa com uma garrafa de vidro. E nós não vamos deixar essa massa muito fina. Vamos deixar ela um pouco mais grossinha. Então, com a nossa massa toda aberta, agora é hora de espalhar todo o recheio por cima dela. E depois dessa massa recheada, nós vamos enrolar ela igual enrola rocambole. Depois da massa enrolada, nós vamos cortar ela em fatias. As fatias podem ser do tamanho que você achar melhor. E nós vamos estar passando essas fatias para um tabuleiro grande untado com manteiga, lembrando de deixar um pequeno espaço entre uma fatia e outra. Vamos tampar esse tabuleiro com um pano de prato e vamos deixar essas fatias descansando por aproximadamente uns 10 minutos. Enquanto isso, vamos começar a pré-aquecer o nosso forno a 180 graus por 10 minutos. Após os 10 minutos, esse tabuleiro já pode estar entrando no forno com as nossas fatias. E nós vamos deixar essas fatias assando por 30 minutos ou até que elas estejam levemente douradas. Assim que retirarmos as nossas fatias do forno, vamos ferver em um canecão o leite e o açúcar. E então, vamos despejar essa calda sobre as nossas fatias ainda quentes. Você também pode salpicar um pouco de coco ralado por cima, se preferir. Então vamos deixar essas fatias descansando em um lugar fresco por aproximadamente 1 hora até que elas estejam frias. E então já poderemos nos servir. Essas fatias ficam incrivelmente saborosas, podem fazer sem medo. E esse foi o vídeo, misturadores, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e a sua inscrição nesse canal para você estar recebendo mais vídeos como esse.